Bom dia, pessoal, tudo bom? Meu nome é Gabriel e eu vou apresentar para vocês aqui o nosso modelo físico. O primeiro passo foi identificar as entidades e depois os atributos, e eu vou explicar cada um aqui para vocês. Solicitante. Primeiro foi o ID, do tipo string, chave primária, depois nome, string, e-mail, string, CPF, string. E a relação dos solicitantes com solicitações é de um para muitos. Agora vamos para as solicitações. ID, string, chave primária. Solicitante ID, string, chave estrangeira. Laboratório ID, string, chave estrangeira. Data, date, hora, time, duração, integer. Estado, string. Explicação, text. E a relação de solicitações com o laboratório é de muitos para um. Laboratório, o ID é do tipo integer, chave primária, nome string, localização string, capacidade integer, equipamentos text. E a relação do laboratório com o gestor é de muitos para um. Gestor, ID string, chave primária, nome string, e-mail string, CPF string. E agora minha colega Bianca vai mostrar para vocês o banco de dados que a gente criou a partir disso. Esse aqui é nosso banco de dados do sistema de gestão de espaço físico. Inicialmente, nós criamos uma tabela chamada equipamentos, que possui dois atributos, o ID, que é a chave primária, e o nome. Depois, criamos outra tabela chamada laboratório de equipamentos, que possui dois atributos, laboratório ID e o equipamento ID, que são chaves estrangeiras. E essa tabela foi justamente criada para seguir os padrões de normalização do banco de dados. Depois, criamos a tabela no laboratório, que possui o ID, que é a primary key, nome, localização e capacidade. Depois, nós inserimos na tabela laboratório os valores referentes a cada um dos atributos, lab 1, fav B e 20. Depois, nós inserimos na tabela equipamentos os valores bancadas, microscópios, bisturis, luvas, máscaras e cadáver. Depois, nós inserimos na tabela laboratório equipamentos os valores 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. Depois nós criamos outra tabela chamada solicitantes, que possui os atributos ID, que é a primary key, nome, e-mail, CPF. Depois nós inserimos na tabela solicitantes os valores Kerline, seu e-mail e o seu CPF, Fernando, seu e-mail e seu CPF. E depois nós criamos a tabela gestores, que possui o ID, o nome, o e-mail e o CPF também. Inserimos nessa tabela os valores Evandro, o seu e-mail e o seu CPF também. Depois criamos a tabela solicitações, que possui o ID, que também é a chave primária, solicitante, ID, laboratório ID, que são as chaves estrangeiras, um gestor, ID também, que é uma chave estrangeira, data do tipo date, hora, time, duração, integer, estado, varchar, explicação, text. Depois nós inserimos na tabela solicitantes os valores que estão aí abaixo. Oi, professor. Meu nome é Thiago. Eu vou falar um pouco sobre a aplicação. Bem, a aplicação, a gente usou o Java, né? Aqui criou um projeto Java normal utilizando o Maven como gestor de dependência. Usamos do JBDC para poder fazer a conexão com o banco de dados. Aqui a gente tem a classe app, que é a nossa classe main, onde vai rodar o programa. A gente criou uma arquitetura, tentou criar um pouco de uma arquitetura, né, um pouco MVC, para poder dar uma organizada no projeto. Aqui a gente faz uma conexão principal. Logo embaixo a gente imprime a primeira opção as primeiras opções que aparecem na tela. E logo em seguida a gente começa a diferenciar a aplicação de acordo com a escolha do usuário. Aqui em Usuário Controller, quando o usuário seleciona a opção que ele deseja acessar, a gente tem na primeira opção a opção para ele solicitar os espaços, né, que ele pode estar realizando a solicitação da reserva. A segunda opção é para os gestores, que podem estar aprovando ou reprovando as solicitações. E a terceira opção é o histórico das solicitações que já foram realizadas. Quando a gente roda aqui a aplicação, a gente pode realizar a solicitação do espaço, informando o ID do solicitante. Então, por exemplo, como a gente viu lá no banco de dados, o ID é a chave, né, do solicitante. A gente coloca aqui um. A gente pode informar também o ID do espaço,
que a gente está querendo solicitar, vamos reservar o espaço 1, que é o laboratório 1, a data em que deseja se realizar a reserva, vamos, por exemplo, aqui, está no padrão americano, né? Então vamos colocar aqui 2024, mês 12, dia 10. O horário da solicitação, vamos colocar aqui às 22, por exemplo. E o tempo de duração desejado, né? Que se estima o tempo de reserva da sala, vamos colocar aqui 1 hora. Aqui o senhor pode ver que a solicitação foi enviada com sucesso. E a partir desse momento, quando o gestor entrar com o seu login, informando, né, seu CPF, porque quando você seleciona a opção de gestor, ele pede o CPF para confirmar que você realmente é um gestor, né, que seu CPF realmente está cadastrado como gestor. Então a gente informa aqui, por exemplo, o CPF de um possível gestor. Quando ele confirma a continuidade aqui, então, nessa parte do código ele está quebrando porque já teve muitas conexões feitas no banco de dados e a gente acabou não fechando elas durante os testes, né? Então acabou dando erro e eu não estou conseguindo resolver nesse momento. Mas para não atrapalhar o segmento do trabalho, eu vou tentar explicar para o senhor aqui através do código da aplicação, né? Todos os testes foram realizados, né? Tanto que o erro é justamente porque foram realizados muitos testes. Mas quando você entra aqui na consulta de solicitações, você consegue ver o que acontece, né? Então, por exemplo, quando você entra na classe de consulta, você pode perceber aqui que ele solicita para o banco, né, as informações, o ID, o ID do solicitante, o ID do laboratório, né, do espaço que foi solicitado, o dia e a hora. Ele mostra esse tipo de gestor e quando o usuário é do tipo gestor, né, quando ele tem esse acesso confirmado, né, através do seu CPF, aparece a opção de julgar a solicitação. A opção de julgar a solicitação é basicamente dizendo que ele vai aprovar ou reprovar, né, usando ali a letra A ou R. Quando for a aprovação, ele só envia o aprovado e dá um update na solicitação já com o estado de aprovado. Quando for reprovado, né, recusado, ele vai enviar, além do update com o status recusado, um update também da característica ali, explicação, um texto explicando o motivo da recusa da solicitação, certo? Aqui também você pode ver a classe realizar a solicitação, que é onde a gente coloca o modelo de onde puxa as solicitações, né? Então, por exemplo, quando o usuário vai solicitar um espaço, ele tem que preencher essas informações aqui para enviar a solicitação para o gestor. Então, nessa classe aqui, solicitações, a gente tem todas as tratativas a respeito das solicitações, certo? Basicamente, é dessa forma que a gente divide o nosso projeto, né? Aí aqui você também tem a classe de consulta, você vai ter as opções, né? Aqui a classe do view, e algumas outras classes aqui, como a validação do gestor, para poder validar se o gestor realmente tem seu CPF ali como, né? Essa classe, como esse tipo de usuário. Você vai ter uma classe também consulta banco, que é usada para padronizar ali as consultas de conexão com o banco, certo? Você também vai ter as opções de usuário, né? Que é aqui para quando você tem o tipo aí do usuário, né? Se é gestor ou se é um usuário padrão. Basicamente isso, professor, a organização do projeto. Infelizmente, por conta desse erro, a gente não consegue mostrar muito melhor, né, a execução em si, mas a gente conseguiu, na prática ali, executar os scripts através da aplicação, tanto que aqui embaixo fala que o erro que deu é pelo excesso de clientes conectados, né, porque foram realizados muitos testes e a gente acabou não desconectando os clientes que foram conectados, mas os testes foram bem sucedidos ali.